Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz, quando a noite se prolonga. Mensagem 26. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Lucas 17:5. Eu quero chamar a sua atenção para estas palavras, porque elas foram ditas pelos auxiliares imediatos de Jesus, aqueles que haviam começado como discípulos seus. Só que quando disseram esta frase já eram apóstolos, tinham mais preparo, eram mais experientes e mais amadurecidos. Eles falaram isso após o ensino de Jesus sobre o perdão aos irmãos, nos versos 3 e 4. E ficaram atordoados, porque este ensino do Mestre provocou neles uma crise de fé. E repito, aqueles homens já não eram mais noviços no discipulado, mas experientes no apostolado, missão em linha de risco permanente. Quero, a partir dos evangelhos, lhe dizer que ter momentos de dúvida ou experimentar crise de fé faz parte da caminhada dos filhos de Deus. E faz parte porque todos eles, sem exceção de nenhum sequer, são seres humanos. Só Deus é Deus. Portanto, a fé que cresce, a fé que amadurece, experimenta crises que oscilam entre o crer e o não crer. A dúvida, muitas vezes, é uma joia preciosa que põe os nossos pés no chão da realidade e nos faz calçar as sandálias da humildade, que é o fundamento da verdadeira espiritualidade bíblica. Vamos ao Novo Testamento examinar uma crise de fé que gerou dúvida e também incerteza numa de suas personagens mais extraordinárias, muito destemida, referência na vida de Jesus e marcante na história da salvação. Refiro-me a João Batista, primo de Jesus. João foi o inesquecível profeta do deserto, precursor do Senhor, aquele que o batizou, e foi testemunha da ação extraordinária do Espírito Santo naquela oportunidade única. Pois bem, quando foi preso devido ao seu destemor e fé corajosa, após denunciar o adultério escandaloso do rei Herodes Antipas, um dia na prisão, examinando todas as suas possibilidades, teve uma crise de fé. E então enviou seus discípulos ao encontro de Jesus para que eles perguntassem em seu nome se ele era mesmo o Messias ou haveriam de esperar outro. Uma outra personagem foi Simão Pedro, que achou-se superior aos seus companheiros de discipulado, dando diante de Jesus um show de vaidade, orgulho, jactância, presunção e prepotência. Prometeu ir com Jesus para a prisão e para a morte, e não foi humilde ao ouvir de Jesus que seria peneirado como trigo, que sua fé seria provada. Enfim, afirmou convictamente ter uma fé indubitável e inabalável, sem nenhum espaço para a dúvida natural aos cristãos em formação. Cristo então disse-lhe que quando o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes. E cumpriu-se o que Jesus lhe dissera. Como se achava melhor do que os outros, após o canto do galo, ele foi mais além. Ele não era o mais. Então, além de negar, praguejou e mentiu. Um conselho: se você tiver uma crise de fé comum a qualquer mortal que verdadeiramente siga Jesus Cristo, não tenha medo, nem faça de conta que não a está tendo. Ela precisa ser encarada de frente e superada com a ajuda do Deus que está em você e com você nesse exato momento, por mais que você se ache longe dele. Ele quer, por exemplo,
que você entenda que está caminhando, amadurecendo, porque, como diz Paulo aos Romanos, você está indo de fé em fé, na medida em que supera dúvidas. Ore, mesmo se estiver achando-se sem fé. Essa é a sua percepção, não a de Deus. Ele que a tudo vê e sabe tudo, quer ser exatamente tudo para você nesse preciso momento. Quando mascaramos nossa crise de fé, privamo-nos de dar mais um passo adiante numa experiência mais profunda com o Deus da fé. Lembre-se do ensino de Paulo quando ele diz que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, coopera também na sua crise de fé. Na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, não há nenhum deles que não tenha tido crise de fé para chegarem até onde chegaram, a começar por Abraão, o pai da fé. Todavia, chegará aquele dia em que as dúvidas ficarão para trás após a longa caminhada de fé em fé, onde as incertezas com relação a Deus não mais nos inquietarão. O ponto sem retorno, usando a linguagem da aviação, já será uma realidade, e será possível dizer como Paulo que de uma vez por todas somente Jesus Cristo importa. E poderemos cantar com a mais verdadeira alegria o belo hino que diz: Jesus é tudo para mim, viver, gozar, cantar, é minha força, meu bordão, sem ele que penar. Quando em pesar, a ele vou, pois nunca, nunca me olvidou. Quando em pesar, faz-me alegrar, Cristo é meu. Amém. Igreja Batista Betel.